Mortadela ou Caviar, aqui diretamente da saída do filme O Processo, aqui no Natal Shop, entrevistando pessoas sobre a impressão do filme, né? A impressão desse filme que é histórico. Como é teu nome? O que você achou do filme? Meu nome é Grácia Gondi. O filme é muito bom, não é? Acho que é um documentário assim que para mim é reviver uma dor enorme, mas fundamental, né? Porque é a memória desse país, não é? Então acho que ele traz os fatos com muita propriedade, não é? E situa bem como é que foi o caminhar desse golpe em curso ainda, né? É verdade. A impressão que a gente tem é que ela construiu ela colocou junto aos principais atores desse fato, ela colocou equipes para gravar e ver o que é que essas pessoas comportavam, né? O que eu achei interessante é porque ela coloca em vários momentos, né, as falas opostas, né? Você pode ver, enfim, os corruptos, né, os canalhas fazendo as suas falas e o outro lado fazendo a sua fala, se contrapondo, né, com argumentos muito mais sólidos, muito mais factíveis do que simplesmente, como diz o Eduardo, o mundo das ideias do Platão, né? É verdade. Muito obrigado. Quer mais alguma pergunta? Não, é só mais uma pergunta seguinte. O que você aconselha? As pessoas devem assistir e qual é o principal motivo para as pessoas assistirem? Olha, eu acho que é fundamental assistir, né? Até porque eu acho que os fatos estão mais organizados no filme, não é? Eu acho que ele traz uma radiografia de quem não pôde acompanhar o processo, ver o processo como ele é e o momento que ele está agora, né? Então acho que principalmente para quem acreditava que com o impeachment da presidenta Dilma esse país ia mudar, e a gente acho que é fundamental as pessoas virem, mesmo aquelas que continuam achando que o impeachment era o caminho, para ver que absolutamente não foi o caminho, né? É isso. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. Prazer é nosso. Vamos conversar agora com o professor Humberto Hermenegildo, que vai nos dar a opinião sobre o que é que ele achou do filme O Processo. Mortadela ou Caviar, aqui diretamente do Cinépolis. Professor. É uma narrativa emocionante e não deixa de ser também triste, né? Mas por trás disso a gente tem que pensar na esperança, na superação, no crescimento da politização do país, né? O que a gente tem vontade de dizer mesmo depois de tudo isso é Lula livre. Exatamente. Muito obrigado, professor. Estamos aqui com o Aloysio Matias. Auditor cultural. Isso, que acabou de sair do Ponto de Cultura Lula Livre. Acabou de sair do filme O Processo e vai nos opinar sobre o que ele achou do filme. O filme extremamente transparente, o retrato do que foi o golpe e mostrou, o filme mostra, parece que é uma profecia. O filme mostra que a gente está na luta mesmo, que a gente tinha razão. E o que está acontecendo hoje no Brasil, esse Temer, esse bandido que está aí na presidência com esse golpe, e esse Romero Jucá que juntou todos a sua coja para derrubar Dilma, o filme mostra que a gente tem razão. A gente tem razão. Então, viva Dilma e Lula livre! Estamos aqui com o Valdênia Apolinário, que é economista, é professora da UFRN e vai nos dar a impressão que achou do filme O Processo. Olha, o filme resgata, eu acho que passa limpo os últimos acontecimentos na história brasileira. Recomendo a todos os brasileiros e brasileiras que estão vivendo esse momento angustiante do nosso país, onde um grupo formado por políticos dos comportamentos mais vils estão no poder, retirando direitos, retirando o direito de trabalhadores, retirando uma presidenta legítima com votos de milhões, de 54 milhões de brasileiros. Enfim, o filme tocou a todos nós e nos mobiliza para mudanças. Eu acho que é isso que nós devemos fazer, ir aos ambientes, conversarmos com a sociedade, com amigos, irmos às ruas e mudar essa realidade caótica que o Brasil vive hoje. Eu acho que está nas nossas mãos também.
Mostrou também que os deputados e senadoras do campo progressista lutaram bravamente, inclusive aqui senadoras do Rio Grande do Norte, lutaram bravamente para que nada disso acontecesse, mas infelizmente estamos vivendo esse quadro. Então é um convite, né, que todos venham assistir ao filme e estejam participando das mobilizações a todo instante. Nós somos sujeitos do nosso tempo e podemos mudar essa realidade. Para além da narrativa da história, o que é que mais chamou a atenção do filme em si? Eu penso que a atitude dos que estavam lá em Brasília, né, tanto da parte da presidenta quanto da parte dos congressistas e senadores, tentando mudar esse desfecho. Me chamou a atenção também as mobilizações nas ruas, né? Foram mostradas muitas mobilizações, pessoas aguerridas, movimentos sociais nas ruas, mostrando que a sociedade brasileira está viva e que pode mudar essa realidade. O filme me tocou profundamente e me emocionei. Né? Com certeza. A gente quer agradecer muito, viu, querida? Valdênia, economista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui na saída do filme, né, com o João Hélio. João Hélio é economista, é do Sebrae. Ô, João Hélio, qual a impressão do filme? Você que assistiu o filme, o que é que ele representou? Qual é a emoção saindo na porta do cinema de ter assistido esse filme agora? A gente sai um pouco triste, indignado, mas com a esperança que nós estamos no caminho certo. Eu acho que um filme como esse mostra para todos aquilo que a gente vem dizendo há tanto tempo. E a nossa luta, né, ao rever toda essa história, nos fortalece ainda mais para que nós cheguemos naquilo que nós estamos buscando, Alexandre, Petroni. Acredito muito na força do povo ainda, por mais que tenhamos governantes, dominadores da grande população, mas eu tenho a certeza que nós estaremos no caminho certo e não podemos nunca abaixar a cabeça e lutar sempre para que possamos ter de volta a nossa democracia e o nosso governo petista, né, mais uma vez, estando à frente do nosso país. Mais tristeza ou mais esperança? Esperança, e me dá mais garra de seguirmos trabalhando, lutando sobre tudo aquilo que nós acreditamos. Então, saio com a esperança que estamos no caminho certo e queremos reconquistar tudo aquilo que nós perdemos. Então, nós estamos aqui na saída do filme O Processo, aqui no Natal Shopping, e estamos com uma das pessoas que aparece muito no filme, na verdade, né? É a nossa senadora Fátima Bezerra, que vai dar as impressões dela, o que representou para ela assistir esse filme, reviver a história, né? Agora com mais didática, talvez. Olha, é a segunda vez que eu estou vendo o filme, né? E não tem como, né, não mexer com os nossos sentimentos. Me emocionei novamente, vem à tona todo o sentimento nosso de indignação, de revolta, porque o filme, né, conta a história de uma das maiores farsas do ponto de vista político, né, de uma das maiores fraudes do ponto de vista jurídico, que foi aquela sabotagem política que resultou no afastamento da presidenta Dilma, né? Cassação de um mandato sem crime de responsabilidade. Evidentemente que, para mim, enquanto senadora representando o povo potiguar, está lá, né, nos bastidores de todo aquele momento tão doloroso, né, para a vida do nosso país, porque é um momento que escancara, né, o quanto se brincou com a democracia. A partir do momento em que nós tivemos violado aquilo que é mais caro, que é mais precioso na democracia, que é a questão do voto, que é a questão da soberania popular, né? Afinal de contas, a Constituição de 88, ela é fruto, né, de todo aquele enfrentamento, né, de toda aquela luta heróica que foi para derrotar a ditadura militar e trazer a soberania popular de volta
E foi isso exatamente que foi rasgado, quando simplesmente se desconsidera 54 milhões de votos. E quem desconsiderou isso? Um colégio eleitoral composto, né, por integrantes que, na sua grande maioria, não tinha de maneira nenhuma autoridade política nem moral para condenar, né, uma mulher inocente, né, legitimada pelo voto. Então, assim... Desculpe, continue. Termine. Não, eu acho que dizer que o documentário ele tem um caráter histórico extraordinário para as gerações presentes e futuras, porque a mensagem que nós temos que tirar do filme O Processo é o quanto é necessário, é o quanto nós não deveremos abdicar nunca da resistência, porque essa é a lição que fica, a lição da resistência, a lição de que vale a pena a gente continuar lutando, né, em defesa da democracia. Uma coisa que me impressionou no filme é que o filme não opina. O filme, durante toda a sua demonstração, ele não fala a favor nem de um lado nem do outro. Mas a força das contradições que quem acusava Dilma apresenta fica claro. A impressão que eu tenho é, você teve esse sentimento enquanto estava vivendo aquilo lá tudo? Sim, sem dúvida. Claro que isso ficou muito expresso. E o filme, a Maria Augusta Tavares Aguta, que é a diretora do filme, mais uma vez, em nome dela, né, todos os nossos parabéns a toda a equipe que se dedicou em nos dar esse documentário, porque esse foi o formato que elas escolheram. É um documentário realmente verdadeiro, porque a história no filme O Processo é contada sem maquiagem, né? Contada sem maquiagem, exatamente isso, né? São os próprios personagens ali se apresentando, se expressando. Então é um documentário sem maquiagem, porque a história é contada de uma forma muito fiel aos fatos políticos tais como eles ocorreram. Deu mais nitidez, então? Sim, deu mais nitidez. E eu, assim, para mim, volto aqui a insistir. A grandiosidade do processo é o caráter que ele tem enquanto um documentário feito com muita seriedade, com muita isenção, né, com muito realismo, porque retrata os fatos tais como eles aconteceram. Isso é um documento fundamental do ponto de vista do resgate da memória histórica. É um documento muito importante. Eu sempre fico pensando que isso nos ajuda a fazer com que as gerações presentes lutem cada vez mais para que as gerações futuras não passem pelo que nós estamos passando, né? Eu acho perfeito. Perfeito isso. Muito obrigado. A gente agradece aqui a senadora Fátima, que participou ativamente, inclusive nas filmagens, ela estava lá, sem maquiagem, sem nada, com o mundo real. E ainda dizer rapidamente, olha, na condição de professora, é muito bom que esse documentário chegue às escolas do nosso país. Né? Que esse documentário, inclusive, faça parte lá do currículo, que os professores de história, nas nossas escolas estaduais, nossas escolas municipais, nas universidades, nos institutos federais, que os professores de história reflitam exatamente com seus alunos, né, sobre o conteúdo desse filme, porque isso significa uma bela aula de cidadania. Perfeito. Muito obrigado, Fátima Bezerra, senadora pelo Rio Grande do Norte. Bom, estamos aqui com Maria Luísa Tonelli, que tem formação em filosofia e é advogada também, e que acabou de assistir a sessão do filme aqui em Natal, embora ela resida em São Paulo, e vai nos dar a impressão que teve sobre o que acabou de ver. O filme é impactante, apesar
apesar da gente, todas as cenas ali contidas no documentário de Maria Augusta Ramos, a gente terem já sido de conhecimento nosso, porque nós acompanhamos todo esse processo de impeachment que começa lá com Eduardo Cunha e chega à saída da Dilma. Ele é impactante porque ela é muito bem feito, ela mostrou os dois lados, não é tendencioso, não é um filme em prol. A impressão que a gente tem é que ela não faz, ela não opina. Essa sensação. O que fica ainda mais nítido, né? Aí deixa muito nítido que tudo foi uma trama, né? O impeachment é um golpe travestido de impeachment, né? Uma farsa. E pelo filme fica muito claro o que a gente já sabia, que tudo já estava predeterminado, já não importa a defesa, qualquer coisa que se tentasse fazer ali para defender Dilma. Cartas marcadas. O Supremo com tudo, né? O Supremo com tudo. Supremo com tudo. Então o filme é muito valioso no sentido de que é um documentário, mas que é mais um, né? Para servir de registro histórico para o futuro, né? Mas ele não deixa de ser impactante. Perfeito. Né? E assim, uma coisa que ficou muito nítido, pelo menos para mim no filme, não sei qual a sua impressão sobre isso, a diferença de qualidade entre os lados. Você consegue, para mim ficou nítido uma diferença fantástica entre os lados que defendia o golpe e o lado que estava defendendo a democracia. Agora no filme, uma coisa que eu fiquei assim em dúvida, será que todos aqueles que defendiam o impeachment, eles sabiam que era uma trama? Será que eles acreditavam que realmente Dilma era culpada? Porque não é possível as pessoas defenderem com tanta convicção uma coisa que estava clara, que era para tirar a presidente da República, né? Então o filme... Eu acho que é por isso mesmo que fica muito claro que é de fato um golpe, ou seja, as pessoas tinham a impressão, elas se comportavam como num teatro, é o sentimento que eu tive. Um teatro, eu saio do cinema com esse sentimento, um teatro, uma encenação, né? Maria Luísa Tonelli, muito obrigado pela sua entrevista. E a gente espera lhe ver em breve no Mortadela ou Caviar. Tá bom, muito obrigada. Ô Alexandre, nós estamos aqui com Natália Bonavides, que é advogada e que é vereadora por Natal, né? Por Natal. E ela que é a menina Sorriso, né? Tá saindo do filme agora. E quando ela saiu, não estava sorrindo tanto, não. O que representou esse filme? Qual é a emoção de ter assistido esse filme? Enfim, o que ele nos diz? Oi, Petrônio, Alexandre. Filme muito impactante, né? Não tinha como deixar de ser, já que retrata esse momento tão absurdo e surreal da nossa história. Eu saí do filme lembrando muito de Paulo Freire. Paulo Freire tem um conceito que é chamado justa raiva, que é aquela raiva que não nos paralisa, nos enche de indignação, a indignação que nos motiva ainda mais para continuar. Foi bom ver a senadora Fátima lá na Resistência, nos representando naquele momento, ver nossa presidenta Dilma com toda a sua força, toda a sua energia que sempre teve para enfrentar os desafios na vida toda e nesse momento também, e sair muito indignada, mas muito inspirada para a luta, para os desafios que a gente tem aí pela frente. Vale a pena assistir o filme? Qual o conselho para as pessoas que não vieram? É um documentário... O que chama atenção e que justifica assistir o filme? É um documentário que é preciosíssimo, né? Um registro histórico desse período recente que a gente vive agora, que com certeza eu vou mostrar para os meus filhos, para os meus netos, para eles entenderem o que a gente viveu. É um retrato muito fiel do que a gente viveu agora há pouco, vale muito a pena ver. É verdade. Eu saí do filme com a sensação que a gente tinha uma película que tinha a capacidade de, sem manifestar a opinião, mostrar a opinião do que de fato aconteceu. Foi essa sensação que eu tive quando assisti. É um retrato muito fidedigno, né? Basicamente mostrou ali as cenas que aconteceram lá no Senado, as cenas que aconteceram no Congresso, com a edição que nos permitiu, relacionando com os outros fatos históricos, como a gravação histórica de Gilmar Machado, e absolutamente relacionado com o que estava acontecendo no momento. Muito bom documentário, um documento precioso que vai ficar para a história, com certeza. Mais tristeza, mais revolta ou mais esperança? Justa raiva de Paulo Freire, que é a indignação que nos dá ânimo e esperança para continuar na luta, para continuar na resistência. Perfeito. Muito obrigado, Natália Bonavides, vereadora por Natal. É nóis.
Estamos aqui com o deputado estadual Fernando Mineiro, que acaba de sair da sessão do processo aqui no Cinépolis, e a gente quer ouvir dele a opinião que ele tem acerca do filme que ele acabou de assistir. Olha, ajuda a preservar a memória, ajuda a mostrar os fatos, ajuda a mostrar o que aconteceu no Brasil. Eu saí me perguntando, Alexandre, vendo algumas personagens do filme, onde estão essas pessoas? Onde estão aquela multidão de amarelo? Onde estão a Janaína? Onde está Eduardo Cunha? Onde está o Ronaldo Cunha Lima? Onde estão esses golpistas? Onde está o Aécio Neves? Então é isso que eu saí me perguntando. É triste a gente ver o que aconteceu, né? Até porque a gente estava dentro de tudo aquilo ali, participando diretamente, mas é bom preservar a memória. A impressão que eu tenho, eu comentei já com outras pessoas, que a gente tem a sensação de que a documentarista ela não emite opinião no filme, mas que é revelador o comportamento dos personagens sobre o que de fato aconteceu. É essa sensação que eu tive. Eu também perguntei também se um público mais amplo, que não participou diretamente das coisas, identifica os personagens. Acho que faltou pelo menos ali ter a identificação de quem é quem naquele jogo ali. Né? Apareceu uma legenda de quem é a pessoa. As pessoas assistem ali, eu fiquei curioso para saber, porque pelo menos na sessão que eu assisti agora, só tem pessoas que participaram direto ou indiretamente, né? Eu fiquei curioso para saber, as pessoas que não estiveram muito envolvidas diretamente, se sabem quem são aqueles que estão ali, aquelas. Ok. Muito obrigado, deputado Fernando Mineiro. Parabéns aí. Viu? Um abraço. A gente está com o Robson Araújo aqui, tá? Que é o secretário da Juventude do PT, secretário de Juventude do PT, acabou de sair do filme, né? Então, com um olhar jovem, como é que foi a emoção de assistir esse filme? Não, né? Sensacional, assim, o filme, a gente tem um abalo emocional muito forte, porque quem vivenciou todo esse processo, né? A gente que estava acompanhando nas ruas, nos atos, diariamente, a gente acabou tendo um abalo emocional muito forte, né? A gente sai daí com bastante choro, mas com a força para resistir a esse processo, né? A sensação que no dia que eu assisti, a pessoa que estava ao lado de minha esposa chorava copiosamente. Porque eu acho que as pessoas têm a sensação de um trauma, né? Sim. Quando assistem esse filme. É uma coisa reveladora de tudo isso que estamos vivendo. Qual a sua expectativa futura? Como é que você vê, já que o filme aponta uma coisa de um passado muito recente, mas a gente entende que a juventude tem um papel transformador no futuro próximo e o futuro mais à distância. Como é que você tem esse sentimento? A gente da juventude tem uma responsabilidade muito grande para esse período agora, né? De enfrentar a continuidade desse golpe, né? Os diversos retrocessos que vêm sendo postos a nós da juventude, a gente agora tem essa grande responsabilidade, né? De passar a enfrentar ele e dar continuidade, né? ao nosso processo de resistência. Perfeito. Só um pouquinho. O Robson, e qual o recado para a juventude? A juventude está convidada para assistir o filme? Consegue entender bem o que está passando? Tá, consegue. O filme ficou muito, muito bem detalhado, né? E a gente consegue ver todos os momentos de começo, meio e fim do processo de impeachment e a continuidade, né? Ele deixa em aberto a continuidade do golpe. Acredito eu que terão outros filmes que darão continuidade a este, né? Então faz um convite, então. Então, convida a galera, a juventude, para vir assistir o filme O Processo. Com 3 sessões diárias. 3 sessões diárias até a quarta-feira, né? Até quarta-feira agora. Então, acompanhar aí no site do Cinépolis e vir assistir. As sessões estão lotadas, então tem que comprar com antecedência. E Lula livre. E Lula livre. Valeu, muito obrigado. Nós estamos aqui na saída, né, do filme O Processo, entrevistamos uma série de pessoas e eu também assisti o filme, o Alexandre também assistiu. Então é interessante a gente encerrar, tá certo? Essa nossa entrevista, né? Dando um pouco de opinião nossa sobre esse processo, né? Alexandre, você assistiu o filme, é mais emoção, é mais revolta ou é mais esperança? Na verdade, eu acho que o filme tem uma característica que nem todo mundo está se dando conta. O filme não opina. Isso é uma coisa interessante para um documentário. Ela apresenta os fatos, a impressão que eu tenho é que a diretora colocou, quando o processo
quando esse momento histórico começou a se desenrolar, a impressão que eu tenho é que ela colocou equipes para acompanhar os personagens centrais, tanto de um lado quanto do outro. Creio que os personagens centrais do lado dos golpistas eles não aceitaram que ela acompanhasse, porque não há momentos muito próximos, por exemplo, com Cássio Cunha Lima, né? Ou com Aloysio Nunes, que é senador do PSDB e aparece várias vezes no filme. Mas há com a advogada Janaína Pascoal. Ela é filmada em diversos momentos com várias pessoas. E aí você vê quem é o embasamento, qual é o conteúdo de uma Janaína Pascoal e das pessoas que lhe admiravam. E ao passo você vê também quem era o advogado de Dilma e quais as suas razões, quais os seus contrapontos para o desenrolar da história. Isso para mim foi uma coisa que me impressionou. Ou seja, primeiro a forma como o documentário foi feito. E a outra é que mostrar que o que aconteceu foi uma tragédia institucional que está se repercutindo hoje na vida das pessoas e que não há outro caminho, ao meu ver, a não ser a esperança e a luta para todos nós que nos contrapomos a esse momento que a gente vive. E o Mortadelo ou Caviar está aqui registrando esse momento, colocando à disposição das pessoas essa opinião de quem vivenciou e de quem assistiu o filme. Eu quero fazer um comentário e dizer o seguinte: primeiro, o filme realmente, do ponto de vista de arte, ele é excepcional, né? Porque ele consegue captar não só as melhores frases, os melhores momentos desse processo, né? Dando nitidez histórica, né? Porque às vezes num processo maior, num processo mais complexo, a gente não consegue identificar, pensar o que é fundamental. E o filme ele consegue fazer essa seleção, não só do que é falado, mas as expressões também. Então ele é muito feliz nesse sentido. Às vezes a não palavra fala mais do que a palavra, né? Então, do ponto de vista de arte, eu acho que isso ficou muito, muito bom. A segunda questão é a diferença de qualidade. Você falou sobre isso. É impressionante a qualidade de quem defende a democracia e de quem está ali para defender uma farsa, né? Então ali consegue identificar as raposas, as pessoas que estão realmente interessadas no processo do golpe e, consequentemente, essa nitidez fica muito grande. Por último, é um filme extremamente didático, uma contribuição fantástica nessa luta que a gente faz, que o Mortadelo ou Caviar faz, que é a luta pela narrativa. E a questão mais importante é as pessoas compreenderem e refletirem os fatos como de verdade eles são. Mortadelo ou Caviar? A esquerda sem estereótipos. Diretamente do processo. Um abraço, até a próxima.